um exercício que eu já faço há muito tempo, que é o arcano do dia. Gente, esse pra mim, ele é o mais top dos tops da galáxia. Entendeu? Porque assim, ele é um exercício super simples, super, né? Que você vai pegar um arcano. Eu costumo pegar um arcano sorteado. Eu embaralho bem o baralho de tarô e eu tiro um arcano aleatório, tá? Mas esse exercício é um exercício que, se você tá aprendendo, né, a fazer a leitura, você também pode escolher um arcano que você queira estudar um pouquinho mais, né, e se dedicar àquele arcano, não tem problema. Mas aí a diferença é que, se você pega sorteado, o que vai acontecer? O arcano que vem para você é justamente a mensagem que você precisa para aquele momento, é a mensagem que você precisa para o seu dia, é a energia que vai estar permeando o seu dia ou o seu momento, a sua semana, dependendo de qual a periodicidade que você resolve fazer o exercício, tá? Você pode fazer diariamente, né, que é arcano do dia, né? O mais lógico é fazer todos os dias, porque também vai te dando mais agilidade, né? Vai te dando mais, assim, familiaridade com as cartas. Mas você pode fazer uma vez por semana também, se for o caso, né? Também é usado uma carta só. E esse exercício não é um pré-requisito você fazer anotações a respeito dele. Eu gosto de fazer, né? Porque eu quero ver depois. Se você tem a anotação e te acontece alguma coisa durante o dia, o que vai acontecer? Você vai lembrar da carta, né? E aí você corre lá nas suas anotações para ver, né? O que você escreveu, quais foram as percepções que você teve. Então é legal deixar isso registrado, porque assim, vai valer tanto para o seu estudo do tarô, quanto para a sua autorreflexão, para o seu autoconhecimento, né? E por que eu gosto tanto desse exercício? Porque ele é simples de tudo. Você tira uma carta e você vai usar, né, a energia daquela carta como uma orientação para o seu dia. Então você pode usar, você pode entender o arcano do dia de que maneira? Como o arcano que está dizendo quais as energias que vão estar presentes no seu dia e qual é o conselho. Você pode interpretar das duas formas, né? Porque assim, como todas as cartas, elas têm a polaridade, né, gente? Não existe carta 100% positiva, nem 100% negativa. Todas as cartas, todos os arcanos do tarô, eles têm as duas polaridades, tanto a positiva quanto a negativa, né? Do mesmo jeito que a gente também tem essas polaridades, né? Então, o arcano ele vai mostrar para você qual é a energia que está presente no seu momento. E a partir dali, você pode tomar aquele mesmo arcano como um conselho para você, né? Vamos supor, vamos pegar um arcano mais difícil aí, né? Vamos pegar um enforcado. Vamos supor que o seu arcano do dia saiu enforcado. É uma carta que a maioria das pessoas não gosta muito de tirar, né? Porque é uma carta que fala de uma paralisação, de um bloqueio, de alguma coisa que está suspensa, né? Que o rapazinho lá está pendurado mesmo, né? Num negócio, num tronco. Então, algumas coisas que você quer resolver, você já sabe que naquele dia você não vai resolver, né? Tirando a carta do enforcado, por exemplo. Mas, qual é o conselho que essa carta traz para nós? Então, assim, você já sabe que a energia é essa, né? Opa, tem
um empecilho aqui no meu movimento, né? Porque o enforcado é uma carta que ele tá parado. Não tem movimento, né? Tudo bem. Então tá, vai estar parado hoje. Ok. E como é que eu tenho que lidar com isso? Porque o conselho é esse outro lado, né? Tá bom, a situação ela vai se apresentar dessa forma pra mim. Tá, beleza. Mas e aí, como que eu lido com isso? Né? Qual é o conselho pra mim? O que eu faço com essa situação desse jeito, parada? E o enforcado, ele fala pra gente de ter uma nova visão, de olhar as coisas por uma nova perspectiva. Então ele tá falando pra você assim, olha, não tenha tanta pressa agora, né? Aproveita esse momento de parada, aproveita para você também refletir, para você também tentar olhar essa situação que você tá tentando resolver, né? Já faz tempo, você tá tentando resolver rapidamente, de um outro ângulo. Tenta olhar isso de uma outra forma. Por quê? Porque talvez nesse meio tempo, dessa situação aí tá meio parada, um pouco bloqueada, por causa dessa energia do enforcado, seja justamente o tempo que você precisa para ter uma outra ideia diferente, né? E resolver esta mesma situação que você estava querendo resolver na pressa de uma outra maneira e muito melhor, né? Porque o enforcado, ele fala pra gente de ter novas ideias, né? De mudar o padrão, de mudar o seu ponto de vista, mudar a perspectiva daquilo que você está vendo. Então essa parada, ela também serve para isso, para você reavaliar o que está acontecendo, para você ver se essa decisão realmente é a melhor, tá? Então esse é o conselho de que assim, não adianta ter pressa, né? Tem algumas coisas que precisam de amadurecimento, e esse amadurecimento, ele muitas vezes ele é uma mudança de perspectiva, ele é uma mudança de opinião, né? Ele é uma mudança da forma que você está pensando a respeito daquela situação. E isso vai acarretar o quê? Um outro movimento, um comportamento diferente seu ali na frente, tá? Então, gente, esse exercício para mim, ele é muito, assim, muito valioso, né? Eu já vi algumas pessoas eu já vi indicação em livros também, de que a gente pode fazer esse exercício do arcano do dia utilizando 2 cartas, né? Aí, eu acho que vai do nível de aprendizado de vocês, né? Mas para iniciar, eu acho bem legal fazer com uma carta só e extrair, né, dessa carta esses 2 panoramas. Então, ela te dá o panorama de quais as energias que estão presentes aqui e qual é o conselho. Como que eu devo agir? Como que eu devo olhar para isso, né? De uma forma que eu me desenvolva, de uma forma que eu traga uma reflexão para mim, de uma forma que eu assuma essa responsabilidade, sem me revoltar, né, com aquela energia ali, que muitas vezes, né, nem todos os dias vai sair as melhores cartas, né, do tarô pra gente, porque o tarô, ele reflete, né, o nosso estado. E como a gente é ser humano, então, né, a gente passa aí por nossos altos e baixos, até mesmo pra gente superar alguns desafios que a gente precisa superar na vida, né, gente? Então, é isso. Esse exercício eu gosto muito, né? Quem me conhece, assim, há mais tempo e às vezes me pergunta, né? Me pede, assim, alguma dica de como fazer para estudar, como que eu faço para me aproximar um pouco mais, né? Dos arcanos e entender melhor essas mensagens. Eu sempre indico esse exercício do arcano do dia. Ele é sensacional, né? Algumas pessoas fazem esse mesmo exercício do arcano do dia, mas elas chamam de leitura diária, se eu não me engano, ou arcano diário,
acho que é leitura diária, de você fazer uma leitura de tarô para você com uma carta, 2 ou 3, aí você pode escolher, né, o método, qual é o método que você vai utilizar, se é com uma carta, 2 ou 3, e você faz essa leitura diariamente, né? Como eu falei, tudo depende do seu nível de aprendizado com o tarô, né? E assim, e do quanto você vai avançando também nos estudos, e aí você vai acrescentando o número de cartas, né? Para começar, eu acho bem legal com uma carta só, porque aí não mistura, né, as estações, você vai se dedicar a estudar aquele arcano do dia que você pegou, e você vai também ter mais clareza, né, daquelas energias durante o seu dia. Então, para você fazer a sua avaliação no final do dia, fica melhor se você usar uma carta só. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas você pode usar mais? Pode, né? Desde que o seu método de leitura seja determinado antes de você tirar as cartas, tá? Então, sempre que você for mexer com tarô, em qualquer, né, assim, em qualquer momento, em qualquer formato, tá, gente? É importante que você determine, né, qual é a resposta que você quer daquela carta antes de você tirar a carta, né? Porque de repente sai uma carta lá que, ai, eu não gostei muito, aí eu vou mudar a pergunta que eu fiz. Não, né? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo, em primeiro lugar. E eu acho que assim, tudo que envolve, né, o nosso, assim, a reprodução, a reflexão do nosso campo energético, do nosso inconsciente, tem que ser trabalhado com muita ética, né? Porque você está lidando com as suas próprias energias, em primeiro lugar, né? Mesmo que você vá fazer uma consulta para uma outra pessoa, né, e o tarô reflita a energia daquela pessoa, ainda assim, você é um instrumento para passar essa mensagem, né? Então, a gente está lidando com a sua energia também, a energia do tarólogo. Então, o trabalho com ética, ele, assim, ele se supera, né, por si só. Porque aí a gente tem, assim, a condição de passar as informações de uma forma verdadeira, de uma forma clara, podendo proporcionar, né, ou para você mesmo, ou para a pessoa que você está fazendo a leitura, um maior esclarecimento daquela situação, né, que ela está em dúvida, em conflito, para que ela tome as melhores decisões. E a gente também, né? Como eu tô dizendo, nesse vídeo que eu trouxe para vocês, os exercícios de tarô, é justamente para a gente se utilizar, para a gente aproveitar os benefícios do tarô para a gente mesmo, né? E aí não faz sentido se você mesma, né, criar uma situação de querer burlar né, a mensagem que o tarô tá querendo te trazer. E aí não faz o menor sentido, porque assim, o interessante é justamente o tarô trazer para nós as informações que a gente não sabe, as informações que ainda estão no nosso inconsciente, né? Trazer à luz, justamente para a gente poder ter uma dimensão maior do que está acontecendo com a gente e poder refletir a partir disso,